Salomão, usando metáforas, relata a velhice até a morte, referindo-se à mudança que a velhice traz a 4 partes do corpo: os braços, as pernas, os dentes e os olhos. Nas páginas sagradas do livro de Eclesiastes, capítulo 12, está escrito: enquanto o sol, ou a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva. Salomão está se referindo ao enfraquecimento da visão e ao obscurecimento das faculdades intelectuais e o enfraquecimento da memória. Versículo 3: no dia em que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se encurvarem e cessarem os moedores por serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. Os guardas da casa refere-se aos braços e às mãos que estarão trêmulos, dificultando que sejam usados para proteção pessoal. Os homens fortes se encurvarem faz menção à firmeza das pernas, que já não será a mesma. Cessarem os moedores por serem poucos refere-se à perda e enfraquecimento dos dentes. E se escurecerem os que olham pelas janelas é uma referência ao enfraquecimento da visão. Versículo 4: e as portas das ruas hão de se fechar, quando o som da moedura se aquietar, e se levantará a voz do pássaro, e todas as filas da música hão de se abater. As portas das ruas hão de se fechar refere-se que quando se é velho, já não se tem mais prazer em entretenimentos e passeios. É comum que se permaneça muito mais tempo em casa. Quando o som da moedura se aquietar, ou seja, uma voz fraca pela dificuldade de se mover os lábios, se levantará a voz do pássaro, o simples cantar das aves nos fará levantar, porque já não haverá mais a tolerância a ruídos como tem os jovens, e o sono pode ser perturbado pelo menor ruído quando se é idoso. As filhas da música hão de se abater, ou seja, não se terá mais o prazer de ouvir músicas. Versículo 5: também quando temer o que é alto, e houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os planteadores andarão pelas ruas. Temerem o que é alto. Os idosos temem lugares altos por causa de possíveis quedas, evitam passeios pelo temor de cair e quebrar os ossos fracos do corpo. E florescer a amendoeira, os cabelos ficarão brancos. O gafanhoto for um fardo e o desejo falhar, o membro viril não responderá mais ao desejo sexual. E finalmente chegará o dia da morte, que é o último estágio da velhice avançada, quando o homem vai para a sua casa eterna, ou seja, quando seu espírito atingirá o estado de eternidade. Versículo 6: antes que se afrouxe o cordão de prata e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. O cordão de prata refere-se à união do espírito ao corpo. O pote de ouro que retinha a vida do espírito, que é o nosso corpo, será quebrado para que o espírito seja liberado. E assim o cântaro, com o qual nós buscávamos a água da fonte da vida, será quebrado junto à mesma. A roda se refere aos membros que nos permitiam os movimentos. Serão desfeitos na sepultura, a qual o pregador chama de cisterna. Versículo 7: então o pó há de retornar à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. Versículo 8: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador afirma de que todas as coisas aqui são passageiras e não devemos nos apegar a elas, não devemos considerá-las como sendo de grande valor. Salomão chega à conclusão de que sem Deus não há nenhuma verdade ou sentido à vida. Nada subsistirá porque será desfeito pelo uso ou destruído pela morte. Ele nos aconselha a buscar a Deus enquanto ainda podemos.